paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. É o nosso Deus. O Senhor Deus dos Exércitos, Ele faz como Ele deseja, como Ele quer. O Senhor nosso Deus, Ele é soberano em tudo. Soberania significa acima de tudo e de todos, maior que tudo e sobre todos. E não tem ninguém e nada que pode impedir o que Deus preparou para mim e para você. Poderoso Deus, eterno Pai, ninguém poderá frustrar os teus planos. Os teus planos são todos teus, nas tuas potentes mãos soberanas, na qual o Senhor tem o sim, o Senhor tem o não, na qual o Senhor diz vai, o Senhor fica, na qual o Senhor diz abre, o Senhor fecha, na qual o Senhor fecha, o Senhor abre, porque o Senhor é Deus e soberano em todas as coisas. Infinitamente o Senhor é o Senhor. Aonde os astros, aonde as constelações infinitas, incontáveis, homem nenhum pode contar. Nem com telescópio, nem sem telescópios, nem com satélite pode alcançar a dimensão galaxial que o Senhor que fez. Firmamento, céu e terra. Obrigado, Jesus, porque com poder hoje o Senhor disse, eu cortei laço. Partiu e você escapou, porque sei que tenho para ti e não é o que os outros pensam. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu agradeço tua rica presença, porque a tua vontade, a tua é perfeita, agradável, e estar em ti, no teu coração, quem o Senhor quiser alcançar. E vos agradecemos a tua presença e todo o livramento. O Senhor disse que o Senhor está no céu e tudo vê. O Senhor não nem está percebendo que o que está aqui embaixo, que está sem perceber a tua presença. Mas o Senhor disse que vê. E nós não temos ouvido para vos perceber, mas o Senhor está vendo. E ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Agradeço a ti, Jesus, pela tua rica, poderosa presença. Poderosa, poderosa. Vento sopra, a guerra vem. Mar revolto, ondas tempestuosas, mas ninguém pode frustrar. Deus hoje está acalentando um coração que está diante de guerrilhas. Tem guerrilhas espirituais e físicas, porque quando a espiritual já está lá estabelecendo para que se concretize, aí vem as mãos do céu em interceder essa situação. Então, nada, nem ninguém frustrará. Amém? Aleluias, glória a Deus. É tremendo como o Senhor Jesus, de manhã, nos coloca em posição da mão dele intercessora. E diz, eu estou contigo, filho, né? Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Ninguém pode me frustrar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui pegar as espadas, elas estão aqui para a glória daquele que é o Rei da Glória. Louvado seja o nosso Cristo Jesus. Estou com a minha, estou com a outra aqui, porque necessário é para que o Senhor possa estar a nos falar pela palavra. O Senhor Jesus disse que daria o tempo de que cada criatura na terra, não ficaria sem saber de ti, de Jesus. Para todos ter a chance da salvação. Porque o Senhor nosso Deus comprou com sangue caro para que o diabo, ele nunca mais teria poder sobre você e nem mim. Porque esse ministério é um ministério que eu só posso falar do que Jesus vem a tratar a mim, o que Ele vem a cuidar de mim, o que vem a fazer para comigo e como eu me posiciono para com Jesus em aprendizado, em pequena, em serva. Então falar dele, passando as medidas de aperto, de prensa como azeitonas,
Eita Deus, nem é coincidência a cor. Deus vai falar de esperança, e esperançar está na esperança daquilo que não se vê, das coisas que não existem ainda, é a fé. Então só posso falar do que Deus está comigo. E por isso que é uma vida de servo e serva é muitas renúncias. São muitas renúncias, amém? Glória a Deus, faz um coração para Jesus. Fisicamente, naturalmente, como homem, como mulher, põe um dedinho aí, dá um gostei, compartilha. Deus disse, palavra do Senhor se cumpre, e se cumpre através da palavra. Ele disse, nenhuma criatura na terra ficaria sem saber ser levado o nome de Jesus, e ainda tem missionários realizando isso. Então quer dizer que não chegou o findouro. Deus está dizendo, faz a tua parte, eu estou te chamando para ser evangelista. Hoje, quando Deus te dá essa chance, tu trabalha para Deus, Ele trabalha para tu. E você sabe o que é Deus trabalhar para você? Deus é em seu favor que Ele vai adiante de vós, andando sobre as águas. Aleluias. Humanamente a plataforma precisa de likes, mas Deus no sobrenatural é que intua você como um mensageiro do Senhor. Eita glória. E aí se prepara para receber as bonanças que caem do céu. Pega com diligência aí, com cuidado, com zelo, com gosto, a palavra do Senhor sagrada. Que vamos continuar em 2 Reis, no capítulo, aleluias. Louvado e exaltado o nome de Jesus, capítulo 6. Amém? Do versículo 30. Eita glória, Jesus poderoso. Segura aí segura que a chapa vai esquentar. Eita. Glória a Jesus. Vem, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que seja tu e não nada de mim. Aleluia, tua boca, Senhor. E caia por terra todo impedimento do evangelista que vai receber essa palavra, de compartilhar ela, Senhor. Só vai quebrando os grilhões para que ele possa ser entoado no Espírito e enviar para muitas e muitas vidas. Ele vai entender que ele é um evangelista e ela vai entender que ela é evangelista também. E vai se sentir valiosa para o teu reino. Vai dizer, eu trabalhei para Jesus hoje. Oi. Faz o coração para Jesus e dizer, eu trabalho para Jesus hoje. E você leva essa palavra. Versículo 30 do capítulo 6 de 2 Reis. Que diz assim, quando o rei enviou as palavras da mulher, quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, como estava sobre Shekandarabiandarás, Seriadarés, Ores. Versículo 30, em nome de Jesus Cristo. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as roupas e vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Aleluia. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com autoridades de Israel. Que tremendo. E o rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar-me a cabeça. Eita! Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? E enquanto ainda lhe falava, o mensageiro chegou. E na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Dá continuidade no início do versículo 7. E Eliseu respondeu, ouçam, palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma porção de prata. E o oficial, em cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse
as comportas do céu. Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá o que os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Que forte. Irmãos, estamos diante de um texto que começa no versículo 30, ele finaliza do capítulo 6 no 32 e dá continuidade e seguimento no 33. Deus fala comigo com os números. 33 num profético. 13:3. Em Gênesis, no 6º dia, Deus fez muito mais que bom quando fez a vossa imagem e semelhança sobre nós. 33, ministério de Jesus. O apogeu que o diabo perdeu. O apogeu que o Satanás, o apogeu de Cristo Jesus, de quem o enviou. Aleluia. E o Satanás perdeu. Está caído e perdido. Nunca mais ele volta à conciliação com o céu. Até o juízo de Cristo voltar. Irmãos, pega essa parte aí. Porque Deus, Jesus, ele vem todo dia nos falar conosco. Ele vem através de sonhos que a gente não tem ainda o entendimento por completo de compreender como Deus fala. Ele vem do jeito que ele desejar. A gente vê uma frase, virando uma folha, uma resposta de alguém te dirigindo uma palavra, até mesmo um cenário de visão espiritual que Deus te entrega, o Espírito Santo te entrega, entrando em uma congregação. Estou falando aqui já para quem é cristão e crente. Crente, crê em Cristo. Não é crente de tabuleta. Aleluias. Que tabuletas tem diversas e aí só Jesus pode, nas suas, averiguar como anda de verdade. Aleluias. Amém? O rei aqui é Jeroboão. Nós já sabemos, né? Da linhagem de Jezabel e Acabe. Aqui no texto, aqui, Eliseu chama, ele está reunido com as autoridades. Oi, um homem de Deus, reunido com as autoridades. Provavelmente ali como profeta, trazendo palavras que vêm do céu de orientação. Ou sendo intuído do Espírito Santo, para que possa ali conversar com eles o que iremos agir. Ou até mesmo se for de chorar, chora, se for de rir, rir. Está ali reunido no propósito que está acontecendo em um cerco em Samaria, onde a fome chegava grande. A fome a ponto que quando o texto começa que o rei ouviu a palavra da mulher. Que palavra é essa, irmão? Se você for para o texto começando no início, essa palavra é que essa mulher foi ao rei pedindo socorro. E ela disse socorro. Ele resolveu ouvi-la. Diga. E ela disse o que é? Ela disse é porque, aleluias, ela disse que amanhã comeremos o meu filho, o seu e o meu hoje. E ele ficou, ele disse, olha, um homem, filho daqueles que eram filhos, que era Jezebel e Acabe. Mas sabia que ele tem um Deus, ele de origem que tem um Deus supremo, olha, o soberano. E conhece as escrituras, andava na desobediência, não seguia elas, mas tinha Deus como seu Deus. Ele não era doido, como foi totalmente seus pais. Mas aqui o profeta disse, e aí que ele ficou, rasgou sua roupa. Aqui diz que ele vestia roupa de saco por debaixo de sua pele. Significa que estava com as vestes reais, mas mostrava em amostra que estava rasgado ali no pó. Não com a cara no pó, que não pediu misericórdia, mas ele se rasgou para dizer que chegou uma desgraça no seu rei, conforme o texto fala na tradução. E aqui ele bota uma culpa em alguém. Que culpa é essa? Ele bota no profeta. Ele diz, é culpa que seja sobre os ombros dele essa desgraça sobre Samaria, porque é por causa dele. Quando a gente anda em situações, nós temos que ter muito cuidado da gente não culpabilizar ninguém. Eita, Deus traz coisas, pode ser de onde for, pode estar antigas aí dentro de você. Ele quer trazer para curar e tratar, para que isso não dê prosseguimento, e nem sequer por osmose, né, assim, biologicamente, possa passar adiante. Mas quando tem a mão de Deus dizendo que herança maldita não sobrepõe sobre sua vida, não vai frustrar os planos de Deus, não se frustrarão. Tá entendendo o que Deus está compreendendo? Diga que sim aí nos comentários. Eu estou entendendo que o Espírito Santo está falando. Aleluias.
se cumpra. E aqui ele começa a culpar. Ele começa a culpar Eliseu. Bota nas costas dele a ira do Senhor, né? E aqui, e enquanto isso, quando ele está procurando quem botar na culpa, a Cristo está trabalhando. Oi, tá entendendo quando Jesus diz trabalha para mim que eu trabalho para você? Eliseu está trabalhando para Deus. Enquanto o outro está aqui, ele se rasga, né? Dizendo ele que se desesperou. Mas dali estava de umas mãos, porque aqui o profeta chama ele aqui, olha. Enquanto isso, no Espírito, o Espírito de Deus falando para Eliseu o que estava acontecendo do outro lado. Aqui está dizendo, enquanto ainda lhe falava, o mensageiro chegou. Aqui, enquanto isso acontecia, aquele que estava de apoio aqui diz o texto, que quando Deus entregou a palavra, ele disse, assim diz o meu Deus, Senhor Deus. Ele diz sobre aquele homem que é o apoio do rei. Aqui diz que ele estava sobre os muros e aquele que tem uma autoridade que trabalhava oficial para ele apoiava suas mãos. E esse mensageiro leva como oficial, de apoiador, ali braço, ali direito, ali de apoio, e apoio também físico mesmo do rei. Aleluias. E ele disse, olha que eu disse, aquele assassino, o Espírito Santo falando com ele antes do mensageiro chegar, enquanto o rei falava lá, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Ele me faz uma pergunta. Ele tem certeza mesmo disso? E aí ele está na reunião e fala. E enquanto isso ele disse, está por chegar o seu mensageiro. Deus fala conosco. Deus nos envia advertência. E eu, de joelho, pedimos ao Senhor de misericórdia. Filho Davi, tem misericórdia. Então hoje, pede misericórdia ao Senhor. De que tipo de avisos estão? Aqui diz a palavra que é o cerco de Samaria. Vinha essa aproximação de miséria e fome, a ponto de comer os seus filhos. Mas também diz que fala de ao derredor. E ao derredor, geralmente é o que está circuncidado. E a cerco é que está uma distância se aproximando. Havia uma distância se aproximando de muita fome que cercaria Samaria. E já estava naquela situação de querer comer os humanos, olha. Repreendido em nome de Jesus. E aqui o profeta declara em voz alta. Está chegando aquele. E aqui Eliseu diz, ouça bem as palavras do Senhor. Porque o mensageiro estava às portas. E ele pediu que trancasse as portas. Olha só, um homem que manda o machado subir, vem até sua mão, está no rio. Um homem que vê a cavalaria dos anjos do Senhor os guardando para contra o exército da Síria. Esse mesmo rei aqui de Aban-Hadad. É o mesmo. Como pode ele ali mandar trancar portas? Você está entendendo o que Deus está querendo dizer aqui? Um homem de visão do reino de Deus. Machado vem até a sua mão. Decreta a palavra e ela se cumpre. Da parte de Deus que libera. Podia trancar as portas, seria impedimento. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Que portas trancadas não é impedimento do milagre dele. Portas trancadas não impede que você, na sua visão humana, vai impedir que o mal entre na sua casa. Portas trancadas, ela é sinônimo de que quando você está querendo se guardar, se proteger, você tranca tudo. Mas Deus, quando diz que Ele quer abrir, Ele abre tudo. E com o poder dEle. E para aqueles que duvidam do que o poder... Oi, aqui o texto diz. Ele fala assim, ouça bem que o Senhor diz o Senhor. Amanhã, por volta destas horas, aqui nas portas de Samaria, olha o que é o cerco, é uma distância aproximada. Tanto medida de farinha como, aleluias, de cevada, vai estar sendo vendida a peça de prata. Um lugar que não tem nem farinha para cair, para comer. Nada a ponto de querer comer os humanos no mesmo dia, quando procurou o rei para declarar isso. E aqui está dizendo no texto,
que aquele oficial que segurava, apoiava a mão do rei, ele escarneceu aquele que diz: o Senhor diz, o Senhor fala. E Deus vem em nossa vida, e a situação não é mais por nós. Não é por nós, nem por mim, nem por você. Por isso, trabalhe para Deus, Ele trabalha para ti. Vai ser por Ele. Ele não vai admitir que o nome dele fique no meio de escarnecimento por causa de ti, que duvida que Deus trabalha em sua vida, de que Deus está tendo um tratar na sua família, de que Deus colocou essa empresa para que ela se duplique, triplique, para que Deus, quando colocou você com este casamento, é casamento de propósito, de vitória e quebra de maldição, para que Deus, quando trouxe uma determinada restrição para tratar uma doença física, é para que pudesse lá na frente libertar e você ter dias e dias de longuras de dias em abundância, de saúde e vida longa com o Senhor caminhando. Aleluias. Então Deus aqui disse assim: então, profeta, se prepara aí. Se prepara aí. Não deu tempo nem de fechar as portas, que ele sabia que não fecharia as portas. Ele tem visão espiritual. Deus está dizendo que você tem visão espiritual, que o teu agir é orar, levantar clamor e depois caminhar e montar a estratégia de que o seu Deus direção para fazer. Aleluias. Assim estava trabalhando para Deus, Deus trabalhou para o povo por causa do nome dele. E se concretizou. E ele advertiu: para com você. Olha aqui. Olha, um homem que tem intimidade com o Senhor. E quanto a você, oficial, tu vai ver, sim, chegar. Mas tu não vai comer num só punhado de farinha. Eita, que forte. Deus tem situações fortes para te mostrar de que vem dele. Não se frustrará os planos do Senhor em sua vida. Não se frustrará. O que Deus preparou para ti é no tempo dele. Os planos de Deus ninguém impedirá. Amém? E assim o Senhor vai deixando aqui a palavra dele. Eu estou contigo, filha. É nesse cerco que eu estou lhe capacitando para Sandarabiás. Ele tudo sabe. É soberano sobre todos e maior do que todos, de que tudo. Os planos não serão frustrados. Ora, perfeita, agradável. E adora. Está nas tuas mãos. E adora. Nem os teus planos podem se frustrar. Aleluias, dando um coração para Jesus Cristo. Sendo mensageiro, creia na palavra que o Senhor liberou hoje. É para alcançar muitas e muitas vidas. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus. Os planos deles ninguém pode frustrar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. O Senhor Rei dos Reis, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus.